Olá, o Justiça em Questão de hoje fala sobre o direito do consumidor em academias. Entenda o que pode ou não ser cobrado em contratos de fidelidade para planos anuais ou semestrais. Saiba como e onde registrar queixa do desaparecimento de uma pessoa. Conheça o funcionamento do Disque Denúncia em Minas Gerais. CPF na nota. A prática de condicionar a oferta de descontos ao fornecimento do número do documento em lojas é legal? E mais, o JQ também visitou a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Itaúna, unidade pioneira na implantação da metodologia APAC no estado. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Na lista de promessas, principalmente as que estão relacionadas à mudança de hábitos, começar a praticar atividades físicas é um dos itens campeões. E as academias de ginástica não perdem tempo. Todo início de ano lançam promoções e pacotes para atrair e fidelizar os clientes. Mas é bom ficar atento antes de assinar o contrato. Toda virada de ano tem isso. Academias em promoção. É o chamado Projeto Verão, que tem as pessoas que vêm nessa procura pretendendo uma melhora no físico para o verão, para o carnaval. E se tem oferta, logo vem a procura. Às vezes eu faço. Já sim. Eu já comecei a academia e estou fazendo. Para esse ano? Esse ano, um mês que eu faço academia. Acontece que, na empolgação, alguns detalhes do contrato não são observados com a devida atenção. E você observa contrato quando você assina assim com a academia? Eu observo. Mais ou menos. Não. Rejane faz questão de mostrar aos alunos tudo o que o contrato fala sobre cancelamento. No contrato tem a cláusula bem destacada da rescisão de contrato, que a gente coloca uma cláusulazinha de rescisão de contrato, porque também investimos nisso, então existe essa cláusula e todos têm interesse, na hora de assinar, assinam do lado da cláusula, todo mundo tem esse interesse. Sim. Segundo o advogado, o contrato demanda atenção especial. O consumidor ele precisa ficar muito atento ao que diz o contrato, sobre cancelamento, sobre trancamento, sobre transferências, então, sobre frequência, tudo isso vai reger aquela relação ali. Como ele é um contrato produzido só por um lado, ele precisa ver se aquelas cláusulas ali o atendem e se eventualmente uma outra cláusula não vai gerar algum problema. Se for preciso trancar a matrícula por questões de saúde, basta apresentar o atestado médico. Se o motivo da suspensão for uma viagem de trabalho, por exemplo, os e-mails e documentos da empresa sobre essa mudança também podem ser úteis. Já o cancelamento pode ser justificado por um problema de saúde ou alguma falha na prestação do serviço. Por exemplo, nós vamos ter aqui no prazo de 3 meses Zumba, E passou 3 meses, não teve. Então foi uma promessa que não foi cumprida. Nesses casos, a recomendação é de que o consumidor guarde provas do serviço que foi oferecido. Por exemplo, no caso da promoção, o folder que tinha aquela promoção, ou a foto do site da academia que tinha a promoção daquela promessa. Ela precisa, no caso, por exemplo, do desentendimento com o instrutor, eventualmente ter uma testemunha, ter como comprovar aquilo. As academias não podem se recusar a devolver valores pagos, mas podem descontar uma multa pelo cancelamento, desde que ela esteja prevista em contrato e não seja abusiva. Esse percentual pode variar de uma academia para outra. Geralmente, os contratos prevêem multa em torno de 12% do remanescente. Há também academias que falam no preço de uma mensalidade de multa proporcional ao tempo restante. Foi por não observar esses detalhes que Elisete saiu insatisfeita. Você conseguiu cancelar? Consegui, mas eu acho que eu levei prejuízo. Então, para evitar prejuízo, siga a dica do Rodrigo. Sempre ler as letras miúdas do contrato, então sempre buscar isso mesmo, informação, porque ela está disponível para todo mundo. Você sabe qual o significado jurídico de mérito? O ABC do Judiciário de hoje explica o que é. Mérito, sim, reconhecimento, promoção, tudo vem gerando, após o reconhecimento vai gerar o mérito. Mérito é aquilo que você conquista com certeza é o que é certo. Mérito, quando a pessoa tem algum mérito, entendeu?
Geralmente é honra ao mérito. Vou fazer uma decoração dessa pessoa com honra ao mérito. Eu acho que mérito é algo que, sei lá, que é certo, que é correto. Mérito na minha opinião, acho que é para acreditar na decisão do processo, né? Quem tem direito e quem não tem direito. Quando alguém tem alguma coisa a oferecer, mérito, alguma coisa boa. Mérito é o tema principal que está sendo discutido em um processo. É a razão da existência de uma ação. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, bebês devem ser amamentados até os 2 anos de idade. Para que as mulheres consigam seguir a recomendação, é importante que recebam apoio dos empregadores depois de finalizado o período da licença maternidade. Com o objetivo de trazer privacidade às lactantes, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais inaugurou no edifício sede, em Belo Horizonte, uma sala dedicada à amamentação. A iniciativa é pioneira na Justiça Estadual. Localizada no primeiro andar, a sala de amamentação do Tribunal de Justiça Mineiro é decorada, climatizada e possui iluminação apropriada para o momento da amamentação. O local, que foi inaugurado em janeiro deste ano, conta ainda com trocador, armários, sofás e uma mesa central com telefone. O espaço pode ser usado por servidoras e por profissionais que frequentam o prédio e fica aberta entre 8 horas da manhã e 6 da tarde. Segundo o presidente do TJ e idealizador do espaço, desembargador Nelson Messias de Moraes, a sala de amamentação tem como finalidade proporcionar mais tranquilidade e acolhimento a todos no ambiente de trabalho. No próximo bloco, saiba como e onde registrar queixa do desaparecimento de uma pessoa. E conheça o funcionamento do Disque Denúncia em Minas Gerais. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça Mineiro. Em Minas Gerais, o Disque Denúncia, o 181, está em funcionamento há 11 anos e atende uma média de 736 mil ligações ao ano. O serviço permite que a população auxilie os órgãos de segurança pública a combater crimes no Estado, de forma gratuita e sigilosa. O tráfico de drogas, por exemplo, é a ocorrência mais comum registrada pelo atendimento, ainda pouco utilizado. Superintendente, o que é exatamente o Disque Denúncia? Uma unidade de prestação de serviço, um canal de atendimento ao cidadão que funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana, com destinação a atender denúncias anônimas e contribuindo assim com a segurança pública do Estado. E como que essa denúncia é recebida pela equipe de atendimento do Disque Denúncia? Ela é recebida individualmente, é recebida por uma equipe? Como ela vai ser tratada? A denúncia cai num canal de atendimento, os servidores preenchem um formulário com as informações necessárias a serem encaminhadas para a equipe de análise. Os analistas, policiais militares, civis, corpo de bombeiro, de forma integrada, examinam o conteúdo das denúncias e encaminham para as unidades de pronta resposta. Qual que é a importância de o cidadão se envolver com essa causa e fazer uma denúncia por meio desse canal? É a melhor forma do cidadão participar e contribuir para um estado mais seguro, uma cidade mais segura, o seu bairro mais seguro. Ele exerce diretamente, sem precisar se identificar, sem precisar dizer seu nome, a sua cidadania e a sua contribuição com as forças de segurança do Estado. Muito obrigado pela sua ajuda. O desaparecimento de um ente querido causa tristeza e dor. Aflitas, muitas pessoas demoram para fazer a denúncia. Saiba como reportar o fato e veja as questões legais que envolvem essa situação na reportagem de Silvana Monteiro. Pede-se a quem avistar Luísa Porto, de 37 anos, que apareça, que escreva, que mande dizer onde está. Suplica-se ao repórter amador, ao caixeiro, ao mata-mosquitos, ao transeunte, a qualquer do povo e da classe média, até mesmo os senhores ricos que tenham pena de mãe aflita e lhe restituam a filha volatilizada ou pelo menos deem informações. É alta, magra, morena, rosto penugento, dentes alvos, sinal de nascença junto ao olho esquerdo, levemente estrábica. Vestidinho simples, óculos, sumida há 3 meses. Mãe
entrevada, chamando. O trecho é do poema Desaparecimento, de Luísa Porto, de Carlos Drummond de Andrade, e foi publicado em 1946. Ele descreve o desespero de uma mãe em busca da filha. O sofrimento e a angústia relatados nos versos são muito atuais e atingem milhares de famílias no país. O desaparecimento de pessoas é considerado um fenômeno no Brasil. Um estudo realizado pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha indicou que foi registrado um total de 786.071 desaparecimentos entre 2007 e 2017. Apenas no ano passado, foram 82.684 queixas. Mas, quando a família pode considerar que um familiar está desaparecido e procurar a polícia? O desaparecimento, ele é caracterizado tão logo haja a quebra de uma rotina dessa pessoa, seja ela em qual idade for, né? É o adolescente que foi para a escola e não voltou, é o profissional que não foi trabalhar, saiu de casa para trabalhar e não chegou ao trabalho. Todas as vezes que há uma quebra dessa rotina, ela deve ser imediatamente notificada. As estratégias são múltiplas: refazer percursos, buscar vestígios, fazer contatos com pessoas conhecidas, pesquisar por imagens registradas em câmeras de vídeo públicas ou privadas, enfim. Porém, para a polícia, o tempo decorrido entre o desaparecimento e a procura pode ser decisivo. Em Belo Horizonte, a denúncia deve ser feita aqui, na divisão de referência à pessoa desaparecida, que fica na Avenida Brasil, número 464, no bairro Santa Efigênia, bem próximo à região hospitalar. A Polícia Civil mantém ainda um site informativo no endereço desaparecidos.policiacivil.mg.gov.br, onde é possível obter informações para evitar o desaparecimento e também saber o que fazer caso a situação aconteça. Não há que se falar em prazo. Não tem prazo de 24 horas, não tem prazo de 48 horas, tudo isso é mito e isso precisa ser quebrado, esse paradigma. Esse paradigma, de fato, ele dificulta muitas vezes o início da busca dessa pessoa e, portanto, esse atraso na busca pode comprometer toda uma investigação. Ainda durante o período de buscas, a família pode requerer na Justiça a declaração de ausência do desaparecido. Na capital, o cidadão conta com 4 varas de sucessões e ausências que julgam esse tipo de demanda. É necessário que alguém administre aquele patrimônio. É necessário, eventualmente, que menores incapazes tenham representantes que possam ser matriculados numa escola. Ora, se a pessoa tem como único responsável aquela pessoa que desapareceu, quem vai tomar conta do incapaz? Tudo isso vai decorrer do processo judicial de declaração de ausência. Entre a busca, o vazio e a hipótese do não reencontro, quando a polícia passa a trabalhar com a possibilidade de a pessoa estar morta, a família pode buscar a declaração judicial de morte presumida do desaparecido. Exemplo dessa situação é o caso do deputado Ulisses Guimarães, que foi vítima de um acidente aéreo em 1992. Outros casos famosos são o de Priscila Belfort, irmã do lutador de MMA Vitor Belfort, desaparecida em 9 de janeiro de 2004, e o da modelo Elisa Samúdio, desaparecida em junho de 2010. Os 3 eventos ficaram marcados pela ausência do corpo e pela possibilidade de morte, contexto que exige um processo específico, diferente do pedido de declaração de ausência. Para que assim possa se abrir a sucessão, a transmissão patrimonial, também as questões relativas a seguro de saúde também, pensão por morte em favor do cônjuge sobrevivente ou do convivente sobrevivente e dos filhos ou incapazes sob sua dependência. São 2 situações, portanto, diferentes, algo parecido que leva a muita confusão entre as pessoas, mas que o juiz, na prática, tem que saber distinguir. Ambos os processos exigem laudos e publicação de editais, levando-se em conta
critérios rígidos. Em alguns casos, dependendo da situação do desaparecimento, o processo pode ser revisto. A gente volta daqui a pouco para discutir a legalidade da prática de associar o número do CPF a descontos em lojas e mostrar também a visita à Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Itaúna. A unidade é modelo no cumprimento humanizado de pena. O Justiça em Questão volta já. Estamos de volta. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Não é raro chegar até o caixa de uma loja e ouvir a pergunta: CPF na nota? Para evitar a negativa dos consumidores, muitas empresas acabam oferecendo descontos aos clientes que informam o número do documento. Mas será que essa prática é legal? Confira. O comércio tem oferecido respostas para algumas necessidades de consumo, mas também tem feito uma pergunta: se o cliente quer informar o CPF. Quando você faz compras em alguma loja e eles pedem o seu CPF no caixa, você informa os seus dados? Informo, meu CPF sim. Não. Hoje mesmo passei por essa situação e fiquei me perguntando sobre essa questão do CPF. Isso é alguma coisa que está me incomodando. O número do documento só é obrigatório nas compras a prazo, nas negociações pela internet, na aquisição de carros, de imóveis e de moeda estrangeira. Situações em que a Receita Federal pede a inclusão do CPF. No entanto, o documento tem sido solicitado por diversos motivos. O que nós verificamos é que muitas das vezes esses lojistas eles querem fazer uma gestão dos clientes dele, entender quem é o meu cliente. E aí eles pedem esse CPF e fazem essa gestão da clientela. Eu não sei nem por que eles pedem isso. Eu queria até entender o porquê, que eles também não explicam pra gente quando pede. Em alguns estabelecimentos, fornecer o CPF pode garantir descontos para o consumidor. Mas também há casos em que o pedido é feito para incluir o nome do cliente em bancos de dados, sem que essa intenção seja informada durante o pagamento. Recentemente, esta rede de drogarias teve problemas na justiça exatamente por esse motivo. O estabelecimento solicitava o CPF dos consumidores e não informava claramente o que faria com esses dados, o que é considerado uma prática abusiva. O que nós verificamos é que os PROCONs, especialmente o PROCON aqui de Minas Gerais, ele entende como uma prática abusiva. É o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Então você vai conceder o desconto por ele ter feito uma compra, por ele ter feito várias compras, de um determinado valor você ganha desconto. Agora, condicionar a informação de dados de acordo com os PROCONs não é uma prática legal. Nesses casos, quando perguntado sobre o CPF, o consumidor pode devolver a pergunta. Você quer o CPF? Para que você quer meu CPF? Para isso, aquilo. Ou para um banco de dados, ou para um programa de fidelização. Você pode falar assim, não quero dar. Ok, a venda vai ser normal. Ele também não é obrigado a te dar desconto. A questão toda é o princípio da informação, que muitas vezes ele não é explícito. Eu preciso entender que é opcional e eu preciso entender por que eles querem o meu CPF, Para quê? Eles vão utilizar o meu CPF com qual intenção? Isso tem que ser explicado. Então, fica a dica. Procure saber o que o fornecimento dos seus dados pode representar. E a partir de agora eu vou cuidar mais desse CPF, eu ando informando ele muito fácil. O presidente do TJMG, desembargador Nelson Messias de Moraes, e o governador do estado, Romeu Zema, visitaram a APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Itaúna. A unidade é a mais antiga do estado. Pela primeira vez em Minas, 2 chefes de poderes estiveram juntos em uma APAC. A ida de um governador a um local que adota esse modelo de cumprimento de pena é inédita. A história do Bruno com a APAC é marcada por um processo de transformação. Ele teve a oportunidade de ser transferido de um presídio comum para um local em que os presos têm as chaves das próprias celas. Inicialmente, os olhos dele brilharam, mas não pense que foi de imediato pela possibilidade de trabalhar
estudar ou ter um convívio respeitoso com as pessoas. A mente dele maquinava planos para escapar, até ser desarmada pelo impacto positivo do novo ambiente. Eu vim para cá com a intenção de fugir, porque eu tenho uma condenação de 17 anos, 10 meses e 10 dias. Mas ao chegar e ver a recepção, o tratamento que me foi dado, minha mentalidade foi mudando. Por quê? Porque no presídio eu era isolado, acuado, né, pelas represálias dos agentes, pelo uso de droga dos próprios presos. E chegando aqui hoje eu percebi essa diferença. Eu falei, opa, aqui é um lugar diferente. Eu acho que eu posso aproveitar esse tempo de cumprimento de pena e mudar alguma coisa na minha vida. Bruno cumpre pena na APAC mais antiga do estado. A APAC de Itaúna foi a primeira a ser implantada no estado há mais de 30 anos. A unidade é modelo para outras comarcas, estados e países. Aqui em Itaúna é comum acontecer visitas de comitivas de outras partes do mundo que vêm conhecer o resultado do trabalho desenvolvido. Atualmente, uma das tarefas de Bruno enquanto cumpre pena é a responsabilidade de receber e guiar os visitantes que chegam para conhecer a unidade de Itaúna. Recentemente, ele acolheu e orientou ninguém menos que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. O convite foi feito pelo presidente do TJMG, desembargador Nelson Messias de Moraes. Foi a primeira vez que 2 chefes de poderes visitaram juntos uma APAC. E é importante que os governantes conheçam essas metodologias que já estão aprovadas, que são vitoriosas, como o modelo APAC. É uma metodologia que você tira do limbo, tira da lama, uma pessoa que já não acreditava mais na vida. Ela vem para cá, melhora a sua autoestima, ela se recupera, ela consegue uma profissão e ela consegue formar uma família. É por esse e outros motivos que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio do programa Novos Rumos, adota o método como política pública de humanização da execução penal. Em um país com um sistema prisional em crise, com mais de 500 mil de presos e muitos presídios interditados devido à superlotação, a APAC tem se mostrado um método mais econômico e eficiente. O trabalho desenvolvido transforma não só a vida dos recuperandos, mas traz benefícios para a sociedade na medida em que mais pessoas deixam de cometer crimes e passam a trilhar um caminho com melhores oportunidades. Foi o que impactou o governador Romeu Zema. Pela primeira vez na minha vida, eu visitei uma APAC, conhecia já o projeto há alguns anos já, através de literatura, através de comentários. E realmente eu saio daqui muito bem impressionado, para não dizer maravilhado, com o trabalho que é feito aqui. E vejo que isso tem de ser multiplicado mais vezes, porque é uma alternativa muito mais humana para as pessoas e também uma alternativa que tem um custo menor para um Estado que se encontra numa situação financeira tão difícil. O investimento mensal em cada recuperando fica em torno de R$1.000 por mês, ao passo que os gastos com o preso no sistema comum podem chegar a quase R$3.000. Um dos precursores do método em Minas Gerais sente-se gratificado ao ver que a população, que antes rejeitava a instalação da unidade no local, hoje apoia a APAC. Foi feita uma pesquisa de opinião pública e aí foi uma surpresa para nós, porque aquela rejeição inicial ela foi transformada em aprovação. Hoje, por essa pesquisa, a comunidade de Itaúna é 85% favorável ao trabalho desenvolvido pela APAC com os presos. E quem imaginou não haver alternativa para um caminho diferente e que viveria apenas o lado sombrio da condenação penal, hoje colhe frutos de um recomeço trilhado a cada dia. Tem sido bom para ele. Vai ser melhor para o mundo. Resolvi aproveitar os cursos que a APAC me proporcionou, voltei a estudar aqui na APAC, trabalhei, que são questões obrigatórias, mas que trazem benefícios para a gente, né?
de acordo com o que eu ia ajudando, aceitando a mudança na minha vida, as coisas vieram acontecendo. Como eu estava na vida do crime, no vício das drogas, eu acabei me isolando da minha família. E aqui na PAC, com essa mudança, eu resolvi pedir perdão para as pessoas. Consegui resgatar minha família, consegui ter oportunidades, né, de ver as pessoas, de pedir perdão para as pessoas, de me perdoar, que era uma coisa que eu não conseguia. E graças a Deus, com muita bênção de Deus, eu fui sendo agraciado.